Sobre imagens de diversas pessoas celebrando de mãos dadas em roda, capítulo 1, um teatro de celebração. Legenda. Celebração, gravação do filme Quebrai-me, apoteose de uma utopia estirada ao limite da morte. Foto de Sandro Casarini, 2015. Celebração. Chamamos nosso teatro de celebração. Em algum momento na construção de nosso grupo percebemos nas manifestações populares, nas rezadeiras, nas celebrações religiosas, nos terreiros, nas danças orientais, um fenômeno que nos tocava e nos perguntávamos por que aquilo nos envolvia. Era o resultado de uma série de perguntas que ainda fazemos para justificar algumas de nossas escolhas. Em alguns anos percebemos uma dramaturgia em nosso corpo, às vezes estranho à formação tradicional de atores, mas com capacidade criativa inerente. Percebemos que era possível celebrar o tema e não apenas interpretá-lo na dramaturgia da razão. Optamos ao longo do tempo por celebrar a relação entre plateia, artistas, obra, instante. Percebemos que é possível contar uma história pela lembrança, pela imagem, pelo cheiro, pela dança, pela comida, pela cachaça, pela sombra, pela escuridão, pela luz, pelo silêncio. Percebemos também que o público não precisa ser apenas observador, que é generoso ao nos dedicar algumas poucas horas para o efêmero, para o encontro. Encontramos nas tradições também a ideia de que nosso ofício é próximo ao do artesão. Somos artesãos teatrais, assim como o alfaiate e como o chapeleiro que trabalham incansavelmente para produzir um belo chapéu, uma calça. Celebração, antropologia, observação, simbolismo, efêmeros, brincantes, potências, corpos, quedas são eixos de nosso teatro. Aspas. A técnica é um resultado, mas também um limite. É preciso superá-la, mas é preciso tocar este limite. Eugênio Barba. Teatro, solidão, ofício, revolta. Um ator sob a tempestade. Nosso corpo dói. Nossa alma debate-se para se libertar. Há potência correndo em nossas veias. Não dominamos. Estamos num salto na escuridão. Arranhamos o corpo. Não há queda bruta, muito menos chão. Os deuses se divertem com nossos corpos. Quebram-nos os dentes. Quebram-nos a espinha dorsal que nos sustenta. Arrebentam os nossos sexos. Perdemos a condição de gênero. Perdemos o sentido de direção. Caímos exaustos no chão. Diluímos nossa existência numa pequena argila moldável, então nos acariciam e nos colocam na rota. Emergimos potentes, puxando o arco para soltar a flecha. Aqui ficamos em estado de alerta, é quando atuamos. Há nos contadores de mentira uma natureza de criação que evoca quase sempre nossos ancestrais. Quase sempre partimos da natureza histórica, tentando desenterrar ossos que nos possam sustentar ao longo do processo de criação. Não temos pressa e não isolamos um trabalho do outro. É um caminho que liga um percurso ao outro, dando continuidade e transformando a obra ao longo dos anos. Queremos dizer com isso que lutamos para que nossos trabalhos e a condição do ator sejam uma ação única, em que o resultado pode interferir na estética de trabalhos já construídos. Ao longo dos anos, estamos criando uma única obra, realizada sob as condições de uma trama complexa que nos exige sacerdócio. Não há finalizações, são jardins que devem ser cuidados para que não sejam devorados pela natureza. Entendemos ao longo dos anos que, para manter a obra viva, precisamos colocá-la sempre sob o risco da morte. Entendemos ser ator como um ato de sacerdócio. Estamos a serviço numa luta contra o próprio ego. Criamos a prisão do treinamento para sermos dignos de nos libertarmos. Um personagem não pertence a ninguém e deve ser tocado por todos. Devemos limpar o chão que nosso companheiro irá pisar para entender como seus pés se movimentam. Ao tirar a roupa para o público, sentimos-nos patéticos, porque de fato isso não nos deixa nus. Assim vemos tantos outros à nossa volta. Antes de tirar a roupa, é preciso ficar nu. Para ficar nu, é preciso encontrar a mão do outro. Também lutamos contra nossos reversos. Lutamos para que atores sejam potentes, descubram suas naturezas e se entreguem. O mesmo companheiro para o qual dedicamos força pode nos levar ao naufrágio. Portanto, não é um ato isolado de construção. Precisamos ter a capacidade de olhar para nossos órgãos internos, mas também encontrar rins, coração, veia, ossos de nossos parceiros. Quando o parceiro é frágil, somos exigidos a utilizar uma força descomunal para sermos o mesmo movimento no mesmo barco.
Somos samurais e lutamos no contrafluxo, produzindo numa cidade inóspita. Ela nos revela e nos coloca na posição de militantes para além da cena. Isso nos exige disciplina e força. Exige-nos lutar também contra o preconceito fascista, religioso e político. Exige-nos lutar contra o fluxo das universidades, que nos colocam numa posição abaixo porque escolhemos outro caminho de aprendizado. Optamos pelo caminho mais difícil interagindo com nossa memória. Voltamos às origens quando temos dúvida. Aprendemos com as lutas e aceitamos a tempestade, pois ela nos reforça a existência. É o caminho que nos interessa e nos transforma. Nossa sala de ensaio é um ato de resistência porque, para estar aqui, precisamos colocar trincheiras, proteger-nos e colocarmos-nos em estado de alerta. Trabalhamos sob o acúmulo de energia samurai. Lutamos para utilizar o essencial e não desperdiçar energia. Para isso, utilizamos o tempo e a ele nos agarramos. Pagamos as contas do espaço, lutamos para conseguir recurso, politizamos, militamos. Tornamo-nos fúria e também pacificadores. Chegamos à sala de ensino exaustos com tantas exigências do mundo. Hoje percebemos que nosso corpo também é movido pela nossa necessidade de reexistir. Nossa exaustão transformada em combustão e explosão. Os deuses todos continuam nos colocando sobre a trajetória das dores. Esse é o nosso barco de criação. Quanto mais os deuses nos quebram, mais nos transformamos em atuadores. Corpo quebrado. Aspas. Quebrai-me, quebrai-me, quebrai-me. Este mantra, repetido inúmeras vezes pela atriz Daniele Santana em uma das cenas do espetáculo O Incrível Homem pelo Avesso, estreado em 2011, nos revela de forma bruta. Dedicamos muito tempo de nossos treinamentos a um corpo estranho, como se fosse possível fragmentar os ossos, como se fosse possível resistir à dor pós-triturá-los em pedaços cada vez menores. Quebrar os ossos em nosso trabalho do ator significa perder e encontrar a razão, encontrar recusas em nosso corpo que possam criar metáforas, rupturas, simbolismos e verdade no corpo do atuador. São muitos meses na sala de ensaio procurando ouvir o estalar do osso. Quando isso acontece, ouvimos a quebra e sentimos que o ator ali se libertou de seu corpo rígido. É como se fosse possível dançar como um fantasma, porém sustentado por pequenos ossos que lhe permitem ainda manter a vida sobre a terra, pés fincados no chão para flutuar o resto do corpo. Nosso grupo foi constituído de forma orgânica e intuitiva ao longo dos anos. Não tivemos muitos mestres e eu acabei sendo samurai sem mestre. Por muitos anos mergulhamos na cultura oriental e no corpo de povos primitivos, índios, caboclos asiáticos, brasileiros, latino-americanos. Eugênio Barba, Hieronymus Bosch, Anthony Artaud, Jerzy Grotowski, o Teatro No, o Butô, o Kathakali, as danças balinesas e indianas, o controle das energias, o rito, o profano, os orixás, os animais, o teatro épico, tudo quebrou nossos esqueletos ao longo dos anos. Ao invés de moldar nossos corpos, fomos fragmentados por tantos saberes do mundo. Por mais distantes que possa parecer tantos os opostos se encontrarem, percebemos na antropologia teatral que são um único organismo de carne. Também utilizamos a metáfora da carne, cujos músculos e pele, mesmo fragmentados, sustentam nossos ossos quebrados. A mesma carne passa por um processo doloroso, no qual agulhas, facas e outros objetos cortantes retalham sua rigidez estética. Anthony Artaud sonhou o corpo sem órgãos, que ultrapassasse sua função de carne e massa. Utilizamos a expressão contrária, dando atenção aos órgãos internos. Trabalhamos muito tempo pensando em rins, fígado, veias, sangue, pulmão, coração, esqueleto. O sentido é a mesma busca de Artaud, porém não rejeitamos os órgãos internos. Ossos quebrados, carne retalhada, controle de energia e som, sangue e órgãos vitais expostos ao externo são fragmentos de um corpo orgânico, vivo e expressivo dos contadores de mentira. Controle das energias. Não é possível ouvir os ossos se quebrarem se não controlarmos a respiração e o tempo. Em nossos treinamentos esticamos, dobramos, amassamos o tempo como uma massa de energia. Não nos preocupamos com o ritmo até que seja possível para o ator dominar o tempo e espaço. Quando isso finalmente acontece, é possível tocar o ar, flutuar, voar, desaparecer, tornar-se vento suave ou tempestade, rio ou pedra.
Trabalhamos sobre 3 eixos de entendimento das energias: Keras, Manis e Satis, termos oriundos das danças orientais cujos nomes variam conforme culturas diferentes, mas são, em sua profundidade, o mesmo princípio para o treinamento do ator. Keras é a energia masculina, dura, vigorosa, um animal caçador que quase explode o corpo interno do atuador. Manis é o oposto, a energia feminina, leve, um dente de leão, plantado no jardim que é acariciado pela brisa. Não falamos de gênero. O feminino e o masculino são expressões de energia no corpo do ator e da atriz. Tentamos equilibrá-los. Satis é o estado de pausa e movimento interno. É o pulo do gato antes do próprio pulo. É quando paramos o tempo no ar, mas mantemos sua energia em movimento. É o arqueiro que puxa seu arco e flecha em seu estado máximo sem atirar. É o ator de teatro no japonês que pausa o tempo e nos mantém fixos em seu corpo enigmático. É o universo num instante. Esses 3 eixos sustentam nosso sentido de movimento após quebrar os ossos, mutilar a carne e expor os órgãos internos para fora. Estudamos por horas intermináveis o desenho da energia no ar, colocamos texturas, cores, sons nessas energias invisíveis. Brincamos com elas, resistimos a elas, somos machucados por elas, somos guiados por elas e toda a sua complexidade mantém o ator ritualizado em nossos fazeres. Aprisionamos o ator e a atriz em uma busca dolorosa ao longo da vida para que ele seja capaz de controlar e esticar o tempo. Em algum momento, eles irão cair em um vazio escuro, totalmente perdidos e sem bússola. Eles serão guiados pela sua capacidade de criar energias. É quando eles se libertam. Foto em tons de marrom de pessoas vestidas de branco e uma pessoa com o tronco inclinado à frente. Legenda: um ator sobre a tempestade. Gravação do filme Quebrai-me, apoteose de uma utopia estirada ao limite da morte. Foto de Sandro Casarini, 2015. Fantasmas e pensamentos sobre a morte. O que aconteceria se descêssemos do corpo, colocando uma escada até sua profundeza? Hijikata. Como lidar com os próprios fantasmas que criamos se eles nos devoram enquanto dormimos? Como lidar com a morte diária de um trabalho que nos exige? Como lidar com a morte diária de um trabalho que nos exige tanta disciplina, dor, sacerdócio, medo e exaustão? Trabalhamos muito sobre o estado de oposições no caminho antropológico em que princípios como equilíbrio, omissão, oposição, corpos decididos, dilatação, silabação, negação, equivalências, partituras, organicidade, ritmos, energia, vida e morte nos orientam em uma grande tempestade de caos e criação. Viver esse teatro antropológico nas condições e pressões que recebemos do mundo bárbaro é certamente um grande milagre diário da existência. Portanto, vida e morte nos equilibram e nos induzem a silenciar ou agir imediatamente. Mas como colocar o universo em um pequeno instante? São tantos minúsculos recortes e cortes que representam mundos imensos que às vezes parece impossível reagrupá-los em uma obra teatral. É necessário não sentir medo do tempo que corre e salta de nossas mãos. Lidamos com as pressões e com o fato de que respostas aparecem quando estamos preparados para fazer perguntas. Uma obra nunca estará plena o bastante e esse estado de alerta nos mantém vivos. Tudo, no final das contas, é um grande salto no emaranhado de imagens que se enraizam dia após dia. Todo o nosso processo exige para além da linguagem e é preciso tornar-se caótico, descer escadas subterrâneas onde não mora a razão e encontrar a dança de nossos corpos. É preciso ir além da língua. Lutamos para não esticar demais os tecidos da língua para que o teatro possa dançar e ser uma forja que derrete o corpo duro em corpo líquido. Artaud utiliza a expressão pesa-nervos, uma terrível batalha contra a linguagem para encontrar a força brutal e vital. A ruptura é uma busca constante contra o nosso desejo vaidoso de estar em cena, romper a beleza, encontrar seu equivalente, romper os tendões e romper os rins são uma batalha contra a ruína de nossas agitações de pensamento organizado, de nossas pesquisas, debates e conversas. Tudo isso nos alimenta para morrer e correr o risco de perder o tempo ou perder-se no tempo. O ator deve ser capaz de moldar o tempo e para isso deve fazer o tempo perder seu sentido no espaço. Pensamos em morte quase todo o tempo.
O sentido de transfusão entre vida e morte percorre o corpo secreto dos contadores de mentira. A guerra e a morte diária faz-nos descobrir os limites imperceptíveis da vida. Esses limites são uma zona escura, que aproveita tudo o que a vida mundana descarta como criação. Essas zonas de criação são nosso limite, no qual saltamos apenas quando o tempo é gentil, o que acontece raramente. Cantor, em seu Teatro da Morte, já olhava para a morte do teatro que está em curso há muito tempo. Aspas. O teatro da morte deve resistir à morte do teatro. Foto de um corpo no breu com os braços em diferentes direções. Legenda. Corpo quebrado. Daniele Santana em cena de O Incrível Homem pelo Avesso. Foto de Alessandro Silva, 2014. Quando a morte em sua natureza bruta finalmente chega em nosso trabalho de criação, sentimos o tempo maleável em nossas pequenas mãos frágeis e cortadas. Quando sentimos o odor da morte que ainda paira no ar, sentimos o período de criação e tornamo-nos fantasmas leves sem matéria ou órgãos internos. São muitas derrotas e vitórias numa guerra contra a própria natureza humana. Olhamos os escombros, os mortos, os corpos partidos devorados pelos cães, e no meio de tanta destruição, olhamos um pequeno jardim brotando embaixo de um muro caído. É quando nos salta a vida. Pés fincados no chão para alcançar o vôo. Pés de cata, catakalho indiano. Pés de bale, elevar os dedos aos céus e fincar os calcanhares no chão. Pés de garça, deixar a espessura de uma folha de papel entre o chão e os calcanhares. Pés de amassar uvas, com os pés de garça abrir os dedos para sentir a textura, enquanto acariciamos as uvas com o vão dos dedos. Patada, das artes marciais orientais, os pés que tocam em nossas costas. Pés de nó, flutuar os pés no chão com textura de um algodão. Pés femininos, pés masculinos, são expressões inventadas e recorrentes em nossos treinamentos. Todas essas expressões são originárias de estudos orientais, de animais, das tradições populares e dos povos do mundo. Quase sempre estamos descalços para fincar nossa expressividade. Às vezes caminhamos por longo tempo provocando nosso corpo a deslizar em arames farpados ou manter-se firme sobre a água. De baixo para cima, nosso corpo ocupa-se em equilibrar-se no invisível. Desequilibramos, e esse equilíbrio precário nos permite um estado de emanência e controle de energias descomunais. É necessária muita energia para manter-se no ar com os pés em estado de desequilíbrio. É justamente esse o ponto expressivo do ator nos contadores de mentira. Os pés são nossas bases de construção e metáfora. Tentamos, antes de falar com as mãos, encontrar sentido nos pés. Eles tornam-se personagens que vivem em união ou conflito com o restante do corpo. São pontos de energia extrema capazes de libertar a alma do ator. Mudrão. Em muitos dos nossos treinamentos, utilizamos a expressão quebrar as mãos. É uma maneira de lidar com o tédio que se instaura nas mãos de um ator. No Oriente, encontramos a expressão mudra, que desempenha um papel místico nas danças indianas, em que o rico simbolismo da linguagem gestual ultrapassa fronteiras do espírito e do imaginário. Percorremos esse caminho nos contadores de mentira, e com o tempo desenvolvemos nossos próprios códigos. Chamamos mudrão esse estado de alerta das mãos que desenham o ar. Com esse estado, equilibramos nossos corpos em nuvens imaginárias, desenhamos o ar, criamos um elo entre o corpo do ator e o corpo do espectador. Encontramos espíritos e palavras inimagináveis. São pulsações secretas, sutis ou explosões energéticas, que se tornam pontos de equilíbrio para o restante do corpo. Quando o corpo do ator brincante dos contadores de mentiras se vê em queda, a energia das mãos é capaz de segurá-lo no ar. Metáfora, rito e celebração. Saltar num abismo escuro sem nenhuma proteção em uma queda interminável, bruta e cheia de espinhos, que arranham e sangram o nosso corpo, me parece uma imagem que define aquilo que escolhemos na sala de treinamento. Nossa comunicação de grupo é uma teia complexa de imagens, sons e metáforas do mundo. Tudo nos é simbólico. Explosões, cortes, rupturas, colagens, pontos de partida, saltos, quebras, recusas são metáforas da criação em nosso trabalho.
Se algo aprisiona o mundo e isso nos toca a ponto de utilizar a imagem como ponto de partida, certamente a imagem percorrerá o nosso corpo da mesma forma. Também será aprisionamento. Se enquanto envelhecemos acalmamos o corpo e o tempo se estica, uma construção de personagem percorrerá o mesmo caminho, esticando o tempo, envelhecendo o tempo e o ator. Assim encontramos muitos signos nos contadores de mentira em períodos de criação. Para a barbárie do mundo, devoradora, canibal, encontramos paralelos no corpo do ator, que se torna também um bárbaro caótico, cuja energia canibal é assimilada na criação. Se possuímos alvos na vida, eles adentram em nossos personagens, corpos, sonhos e pesadelos. Adentramos para a construção de uma obra sem rejeitar nossa própria existência, a biopolítica e nosso contato com o mundo. Se nossas colunas doem, nossos personagens percorrerão o caminho dessa descoberta da dor como energia essencial. Se o mundo está em guerra e a intolerância paira sobre nossos medos, essa mesma intolerância e guerra adentrarão em cena de forma orgânica e libertarão nossos monstros para enfrentar a opressão. Exercitamos os músculos da imaginação criando metáforas íntimas no trabalho interno do ator e também na estrutura dramatúrgica de nossos trabalhos. O ator nos contadores de mentira é movido por metáforas. Criamos imagens muitas vezes contrárias ao fluxo da própria personagem, recusando o óbvio e percorrendo um caminho largo e cheio de gramaturas, texturas. Para nós, a fúria de Medeia é traduzida na metáfora do vento, do feminino, da mãe, de Yansan. Encontramos paralelos no mundo. Quais as mães que são metáforas de Medeia? Que energias fluem da morte? Quais múltiplas mortes do corpo e do mundo são traduzidas no sentimento de morte que paira sobre Canudos? Como o sentimento de fé sertaneja pode ser traduzida por um menino sujo de barro que solta a pipa no ar seco e inóspito? Passamos meses na sala de ensaio tentando achar imagens que recusem a razão e, ao mesmo tempo, libertem o atuador da mesmice cotidiana. Quando todo o caos da metáfora toma forma e nos alimenta, adentramos um momento cruel e extremamente dolorido. Tentamos traduzir as imagens em energia do atuador. Lidamos com a fé, com sentimentos, com dores físicas, com extremos. Dançamos até entender que não há marcas, mas sim caminhos. O ator passa a lidar com seus organismos e mede sua coragem todos os dias. O corpo transcende e dilata-se para que esteja a serviço da personagem, como um orixá que se deita sobre o corpo de uma pessoa no terreiro. O ator atinge o êxtase e profana aquilo que é sagrado. Também é um momento em que individualidades de criação se encontram e confrontam umas com as outras num ambiente caótico, cheio de células vivas, anotações, objetos. O rito se instaura no ator quando ele encontra seu abismo pessoal. Em preto e branco, foto de um homem careca em meio ao texto. Ele olha para trás. É visto do peito para cima. Quando ele enfrenta o rito e arranha sua própria existência e o sentido de se fazer teatro. Quando seu monstro pessoal sai de sua barriga. Quando ele aprende o exercício do sacerdócio do corpo. Quando ele controla seu corpo e é capaz de transubstanciar-se diariamente, chamamos de rito. Por fim, o coletivo toma decisões e novamente a metáfora toma conta. Que imagens serão fortes o suficiente para adentrar no espectador? Quais resultados e ritos criados podem se transformar em uma celebração? Como metáforas e corpo podem agora comunicar algo? Percorremos todo o trajeto de um espectador tentando entender o encontro que certamente será único e pessoal. Tentamos pensar na catarse coletiva nos ambientes sagrados e profanos, nos ritos de fé que estão nos povos do mundo. Somos devorados no ritual canibal e antropofágico. Como aquele encontro pode ser eficiente o bastante para traduzir nossas mensagens mais secretas? Como o espectador pode encontrar nossas metáforas e construir as suas próprias naquele pequeno instante? Como pode nos sentir sem ao menos nos tocar? Como podemos libertar o espectador para colocá-lo também na condição de criador de metáforas e rito? Nos deleitamos com a sua presença e a ele dedicamos toda a nossa energia. Sugamos a energia do espectador, adentramos em sua corrente sanguínea e cuidamos dele num ato de extrema entrega, como uma mãe ferida por uma lança que atravessa o rio para salvar o filho.
como um velho que vê o mar pela primeira vez. Somos o mar e o espectador é o velho. Somos o velho e o espectador é o mar. Chamamos esse encontro de celebração. O cabo de tensões. Temos um exercício emblemático que nos obriga a criar pontos de energia em nosso corpo. Exige muito de nosso equilíbrio e muito do controle das forças invisíveis. Chamamos de cabo de tensões. Consiste em equilibrar-se em apenas um dos pés, que se firma no chão buscando um equilíbrio precário, exigindo tensões em múltiplos pontos do corpo para se firmar. A outra perna, joelhos e pés são impelidos a buscar o céu criando força contrária. A coluna é exigida em seu extremo para criar recusas de energia. A coluna, que quer caminhar à frente no horizonte, fixa uma energia contrária, mantendo o corpo sob a tensão de resistência entre voltar e ir. Os olhos dilatados devem fixar uma imagem interna, oposta, muitas vezes ao desejo do corpo. A respiração deve percorrer um caminho no qual o ator consegue sentir um rio de sangue correndo internamente dos pés à cabeça. Seus órgãos internos devem ser sentidos como se o corpo do ator estivesse exposto, sem músculos ou pele. Os ossos devem ser leves, finos e sentir o vento. A energia percorre masculina, keras, e feminina, manis, e, muitas vezes, se dilui num único movimento interno. A sua capacidade de pausa externa e explosão interna devem reverberar no espectador. Quando tudo isso está consciente, o ator deve saber controlar o tempo e pendurá-lo no ar. O ator deve flutuar e, ao mesmo tempo, explodir. Depois que o corpo atinge toda essa complexa trama de energias, deve estar atento às tensões externas que indicam pontos por onde deve criar conexões de energia. Nesse caso, representados em nossa maneira de realizar o treinamento, por meio de cabos, bambus, que são pressionados com força no corpo do ator. A mesma força, às vezes leve e, em outras, com muita violência, deve ser controlada, e para manter-se equilibrado, o ator deve exercer sob os cabos a mesma quantidade exata de energia. Esse estado de controle extremo do corpo deve ainda criar imagens, sons, melodias, vozes, cores, texturas, textos e dramaturgia para formar a expressividade de um personagem vivo. Esse cabo de tensões faz com que o ator desenvolva uma técnica apurada, que sustenta seu corpo no ar com a capacidade de se apoiar em texturas invisíveis, energias que o sustentam como se fosse capaz de voar. Moldamos o ar e suas energias criando tensões em teias invisíveis, como fazem as aranhas. Esses cabos imaginários e não imaginários são capazes de gerar muita força, tensionando um músculo para libertar outros. É um treinamento doloroso, exaustivo, que crava pregos de ferro em nosso corpo para nos ensinar a alcançar o pássaro que voa. Em preto e branco, a outra parte do ator, agora em destaque às costas com os braços e mãos para trás. Legenda: Mudrão. Samuel Vital em ensaio fotográfico Quebrai-me, 20 anos de contadores de mentira. Foto Aleph Gonch, 2015. O ator brincante, um personagem construído ao longo da vida. Costumamos dizer em nosso grupo que, embora tratemos caminhos e imagens diferentes para cada montagem, não estamos construindo múltiplos personagens. São todos variações de um ator que cria um personagem para toda a vida. Medeia e Ana do Bom Jesus, personagens construídas por Daniele Santana, são na verdade uma única força de uma atriz que constrói seu território ao longo da vida. Jazão e o Tonhetá, ou um samurai solo, construídos por mim, Cleiton Pereira, percorrem um caminho de descoberta do ator que não se separa vida e teatro. Se envelhecemos, a personagem envelhece com a mesma delicadeza do tempo. Se a coluna entorta, acontece o mesmo com nossas criações. Se a dor chega, o corpo transmuta junto com a construção da personagem. É um único personagem ao longo da vida, com muitas máscaras, com uma construção cada vez mais complexa, detalhada e apurada ao longo dos anos. Treinamos muito para manter nossas criaturas vivas dentro de nós e não apenas dentro de um espetáculo. Tomam forma e passam a pertencer à trajetória do ator, que se liberta do espetáculo. Não são poucas as células de um trabalho que percorre o trabalho seguinte.
Metáforas, símbolos e ritos de um personagem tomam muitas formas ao longo dos anos em nosso grupo. Chamamos esse treinamento de construção do ator brincante. Esse brincante é um ator livre que dedica muito tempo aos treinamentos, uma prisão para a liberdade do criador. Quando construímos alguma montagem de espetáculo ou quando ritualizamos e celebramos algum tema, nossos treinamentos e códigos estão lá com sua força, como se o acúmulo da construção de sua vida estivessem impregnados no corpo do ator. Ele é capaz de utilizar suas criações anteriores e mudar suas substâncias, esticar os sentidos. Essa liberdade é plena e impregnada de passado para movimentar o presente. O ator segue um mapa nesse caminho. Possui demarcações que não o deixam perdido e consegue voar em um território definido por ele e todos os seus companheiros de estrada. O ator livre, nesse caso, o brincante, é um ser que desperta todos os sentidos de voo. Foram muitas quedas e asas quebradas para aprender a voar a partir de sua imaginação. O ator brincante é para nós também um ator profano, que se diverte com as dores que deslizam nas classes baixas da pompa do teatro moderno, que quebra os santos do altar e os reconstrói em seu corpo. Está ali nas culturas populares, no carnaval, no encantamento poético dos maracatus, da folia de reis, das congadas, da tradição do Bumba Meu Boi, que está nos bobos da corte, na comédia dell'arte, nas manifestações profanas e religiosas, que está no povo como imaginário poético da vadiagem. É um ator treinado pelo tempo que é livre o suficiente para esconder suas cicatrizes e dor. Potência. Não há um só corpo neste mundo que não seja pura potência humana, e esse é o material mais precioso para o ator nos contadores de mentira. Tentamos ao longo dos anos compreender por onde um ser humano se expressa individualmente, onde ele esconde seus conhecimentos ou seus sonhos, e de que forma o trabalho das técnicas que desenvolvemos pode auxiliá-lo nesse caminho de descobertas e milagres diários. Quando um grupo reside fora da capital, longe das universidades de arte, longe do acesso às políticas públicas, ele acaba por se organizar de outra forma. Os grupos vão se formando sobre a natureza e a identidade local. Assim foi com o nosso grupo nesses anos todos. Passamos a perceber que qualquer conhecimento pode encher nossos organismos expressivos. Começamos a olhar para o teatro e todos os mestres que criaram estrada que nos permitem andar com mais tranquilidade, mas também olhamos para outros mestres dos saberes, da filosofia, da física, da matemática, da ciência, da química, da geografia, da história, das múltiplas culturas do mundo, e neles encontramos também nossa maneira de olhar o teatro. Aprendemos com quem cozinha, com quem é artesão, com quem limpa o lixo na rua, com quem corta nosso cabelo, e tudo isso é transformado numa substância essencial ao nosso fazer. Foto colorida com degradê para preto e branco. Legenda: o ator brincante. Cleiton Pereira nos personagens da esquerda para a direita, Coringa, Cozinheiro Jazão, Samurai e Tonheta. Fotos de Sandro Casarini, Sheila Signário, Alaf Ghosh e Guilherme Rodrigues. É uma relação de troca o tempo todo, que nos alimenta a sentir o gosto das experiências. Se utilizamos tantas metáforas é porque nosso grupo é formado por seres humanos que vivem, e essa vida com toda a sua complexidade de alegria e dor nos transforma dia a dia. Se há um ator como Samuel Vital, neste momento com 62 anos, cujo corpo segue um caminho de profundidade em que o tempo é precioso, portanto mais seletivo e apreciado com a devida atenção, no oposto, em nosso grupo, está uma atriz, hoje jovem, com 20 anos de idade, cujo tempo é largo e ainda permite o desperdício de energia. Lidar com potências tão diferentes e nos completarmos é uma tarefa de entendimento das individualidades dentro de um coletivo formado por seres humanos. Soraya Morim, uma mulher forte cuja origem de formação e força está nos terreiros de candomblé, cresceu nesse ambiente e todo o seu conhecimento nos impulsiona como artistas. Ela está em nosso grupo há quase 10 anos. É incrível perceber a força dessa mulher, que não segue nosso caminho de treinamento, mas convive com todo o apuro acumulado durante anos em seu território de saber. Em Curra Tempero sobre Medeia, ela cozinha em cena, alimenta a nós e ao público, nos protege dos medos e nos dá a segurança para o rito.
Da mesma forma, em nosso grupo, em outros afazeres e responsabilidades diárias, é ela quem cuida de nossos ritos com a mesma força e potência. Quando olhamos para ela em cena, sua construção não é de uma atriz formada pelas escolas, mas não há atriz neste mundo que possua tal verdade. Muitas vezes, ela nem sabe sobre nossos outros mestres, mas ela é uma cúmplice por intuição pura. Aceita a dor e a delicadeza de fazermos teatro juntos. Ela nos alimenta e nós a alimentamos. É um fenômeno de pura potência humana. Todos possuem raízes históricas, todos possuem conhecimento, todos possuem em seus corpos os fantasmas do mundo. Nossa tarefa é libertar esses fantasmas diariamente e dançar junto com eles. Profanação e rito. Em nosso espaço existe um panteão de imagens, santos, relicários, presentes, bilhetes e pedaços de nossas próprias construções e delírios. São pequenos objetos simbólicos dos tantos deuses e saberes do mundo. Não nos apoiamos em religiões, até mesmo porque nosso grupo tem gente de todas as crenças, inclusive ateus, mas não negamos a fé e o que ela representa nos povos, no teatro, em nossos corpos e em nossas condições de sacerdócio. Não encontramos diferença no sentido de uma celebração de teatro e num terreiro onde se cultuam os deuses orixás. Para nós, o sentimento é o mesmo. Estamos lá a serviço daquela celebração, cuidando da casa, do corpo, do alimento, do encontro, do êxtase, da vida e da morte. Foto de um homem em cena com boca escancarada. Legenda, profanação e rito. Ailton Ferreira na cena do Quebra-Santo em O Incrível Homem pelo Avesso. Foto de Guilherme Rodrigues, 2013. O caráter antropológico presente em nosso grupo vai além da cena e está impregnado em nossos poros. Olhamos aqueles santos todos no altar e reverenciamos seu significado, porém, com a mesma força e fé, quebramos todos eles em nossa imaginação. É nossa maneira de libertar o conhecimento para que ele seja livre em nossos corpos. Não nos curvamos porque nossa maneira de demonstrar fé é justamente nossa nudez, riso, choro e dança. Entregamos tudo ao ofício e somos devorados, machucados, comidos por nossos deuses, da mesma maneira em que eles nos ensinam a voar, mergulhar e gozar. A cachaça que servimos aos deuses também deixa bêbados atores e público. Nossos deuses dançam também nus aos nossos corpos, também festejam o teatro, e o teatro não é só um dia de encontro com o público. Nossos deuses moram em nós, e, vez em quando, eles nos devoram e, noutras vezes, somos nós que os devoramos. Vez em quando, eles saem por aí, bebem nossa cachaça, nos revelam segredos, desordenam nossos relicários e voltam bêbados para nossa casa. E nossa casa, nômade, é o nosso próprio corpo. Nosso corpo está sempre entregue aos prazeres e diversão dos deuses. Nosso ofício é sempre um rito de profanação. Estamos sempre a serviço, cuidando do altar para que a festa aconteça, para celebrar vida e morte diariamente. Fotos de atores em cena, uma pessoa segurando uma panela de barro e uma mulher com um turbante amarelo na cabeça. Legenda: Banquete. Soraya Morim em cena de Curra Temperos sobre Medeia. Foto de Rebeca Konopkins, 2015. Banquete. Se um espectador dedica seu tempo para encontrar um grupo de teatro, certamente esse tempo deve ser celebrado de alguma forma. Devemos plantar, colher, preparar o alimento como se preparam oferendas aos deuses, e servir a todos. E esse alimento é uma mistura de pães e corpos, de sangue e vinho, de ossos e passado, de carne e transformação, de mel e êxtase. Se não comermos, morremos. Comemos por necessidade humana e fazemos teatro da mesma forma. Assim como o teatro, comer deve ser um ato de partilha. Nos contadores de mentira, utilizamos a comida de forma simbólica, mas também de forma literal. Quando entramos na casa de outros grupos, quando recebemos pessoas em nossa casa ou quando realizamos nossos espetáculos, a comida e a cozinha estão sempre presentes. O alimento compartilhado ritualiza o sentido do encontro teatral. Tudo é preparado com delicadeza e cuidado para que o ato de comer seja sempre símbolo de nossa entrega. O banquete, como figura simbólica em nosso grupo, tem o mesmo caminho de criação que adotamos para o treinamento de ator.
Saciamos e sentimos fome em nossos pratos e em nosso corpo. Sempre que nos apresentamos e nos encontramos com outros grupos, tentamos na organização do dia comer e cozinhar juntos. Em muitos dos nossos trabalhos, por meio da comida, narramos histórias de guerras cruéis ou dançamos para aliviar as dores. Em Curra Temperos, sobre Medeia, a cozinha é levada ao extremo. Em uma cozinha especialmente montada para o espetáculo, surgem aromas, condimentos que se misturam com as personagens e público. A cachaça incorpora o personagem Jazão no corpo de um cozinheiro. As crianças são alimentadas por doces em um rito para os orixás herês. A canela é o perfume de Glauce e Oxum. Medeia oferece um banquete a seus inimigos, e o prato servido é um prato africano das culturas dos orixás. Nesse espetáculo, a cozinha funciona como um despertar da memória e dos sentidos. O teatro passa a ser uma celebração e comunhão onde se come o próprio teatro servido à mesa. É pela cozinha que adentramos na casa de Medeia e vasculhamos suas dores servidas em pratos quentes. Da mesma forma em que o tema orixá está presente, a comida para esses orixás é servida pelo próprio corpo dos atores e da cozinha que funciona todo o tempo. Há também o sentido de reconhecer nosso passado, de reconhecer a própria origem. E se a comida está na mesa em nosso trabalho é porque sentimos muita fome, e esta fome é compartilhada com o público da mesma forma com que nos banqueteamos juntos. Muitos são os amigos e grupos que adentram em nossa casa. Para nós são todos reis que visitam nossa cabana e comem da nossa comida. Não existe hierarquia em nossa cozinha, portanto todos são saciados ou passam fome juntos. O fogo está sempre aceso e a panela sempre esconde algum segredo. A partitura é o ponto de encontro entre atriz e diretor. Júlia Varley, por Daniele Santana. Preâmbulo. Ao escrever o que penso hoje sobre o teatro que fazemos no Contadores, sinto um misto de entusiasmo e medo. Encanta-me a possibilidade de dividir com artistas que, assim como nós, se lançam no abismo diário de viver teatro e também com amigos e leitores que apenas se interessam por nossa trajetória. No entanto, me preocupo porque tudo que vai para o papel se apresenta muitas vezes como algo definitivo, e o que fazemos está em constante mutação. Os treinamentos, pesquisas, visões e tudo mais que hoje nos é alimento, base e matéria sofrerá assim como nós as ações do tempo. O que compartilhamos nessas páginas não é verdade única. Essa pretensão nunca tivemos. O que depositamos neste almanaque são experiências de vida, mente, corpo e grupo que ao longo de 20 anos foram construindo o nosso caminho. O que nos move nessa escrita não é o relato do que encontramos na caminhada, mas o que procuramos nela. Aspas. A partitura é o ponto de encontro entre atriz e diretor. Tive contato com essa frase da Júlia Varley pela primeira vez em seu livro Pedras d'Água, em que compartilha com atores e, sobretudo, atrizes, suas experiências dentro do Odin Theatre. Depois tive o privilégio de conversar pessoalmente com ela sobre esse tema no Intercâmbio Teatral Internacional Ofício e Raízes Zoom, que realizamos com ela e Eugênio Barba, aqui no Brasil, em nossa sede em Suzano, São Paulo. Na ocasião, perguntei qual seria o ponto de conexão entre o que a atriz e o ator tinham como criação individual e o que o diretor ou diretora teria como criação coletiva. Então ela me repetiu a mesma frase. Dentro dos Contadores, trabalhamos partituras do ator, roteiros do ator, mapas de palco e jogos de cena. Particularmente, acredito que esse quadrante seja a combinação mais acertada que já encontramos. Hoje, no processo de criação do ator em sala de ensaio, partimos de imagens, frases, palavras, músicas, sensações, sentimentos para criarmos nossas partituras individuais. De modo geral, são sugeridas por Cleiton Pereira, diretor do grupo, para que iniciemos a construção sem uma carga psicológica prévia. Mas, antes de continuar, sinto necessidade de abrir aqui um parênteses. Tenho notado atualmente, no Teatro Paulista com mais ênfase, é muito discutida e um tanto renegada a figura do diretor ou diretora dentro de um espetáculo ou grupo. Pois bem, nos Contadores de Mentira, a figura da diretor-diretora não é compreendida como um ser soberano, que manda, aprisiona, limita, sufoca, impõe, ou outros verbos negativos que se possam associar a essa função. Nos Contadores, o diretor, assim como os atores, também está a serviço da obra. Não existe hierarquia.
Clayton é diretor do grupo e de nossas obras por uma escolha e entendimento dos próprios integrantes, o que nunca impediu que os outros atores dirigissem cenas nos nossos espetáculos, ou mesmo que, em algum trabalho, seja outro diretor a assumir. Nos contadores, o diretor é aquele que orienta, provoca, que lapida o material que nós, atores e atrizes, trabalhamos na sala de ensaio. Ele varre nossas construções, retirando excessos, vícios, redundâncias. Ele conduz nosso material bruto nos atirando em outras possibilidades, em outros contextos, nos deixando nus de nós mesmos. Retira, acrescenta informação, instiga, corta ou coloca texto, acrescenta tempo, pausa, sensações. Dilata-nos no individual e no coletivo. Obviamente, todas as escolhas e toda a concepção cênica são discutidas e investigadas por todos. Não há uma única parte de qualquer trabalho nosso que não tenha sido observada, discutida e analisada por todos. A opção de termos um diretor não nos tira em momento algum a responsabilidade, autonomia e poder sobre o trabalho. Fecho parênteses. Cada ator, com base em um ponto de partida, às vezes sugerido por Clayton, às vezes sugerido por outro ator ou mesmo por uma proposta pessoal, inicia uma investigação de ações extracotidianas, ou não, que comuniquem algo. São muitas as possibilidades e cada ator ou atriz cria seu próprio jogo. Partituras. Sobre partituras, conceitualmente as compreendemos deste modo. Uma partitura é composta por um conjunto de ações. Uma ação é composta por um microconjunto de movimentos, e um movimento é composto por impulso ou sílabas, como também chamamos. Exemplo: numa partitura em que um homem se despede de longe de um amigo que vai embora, podemos ter o seguinte conjunto de ações. Ele se levanta, ação 1, ergue o braço, ação 2, e acena vagarosamente, ação 3. A ação 1 é composta pelos seguintes movimentos. Ele se curva, movimento 1. Apoia-se, movimento 2, e fica em pé, movimento 3. O movimento 1 é composto pelos seguintes impulsos: deslocamento de coluna, impulso 1, deslocamento de cotovelo, impulso 2, e deslocamento de quadril, impulso 3. Claro que este é um esqueleto teórico. Na prática, não pensamos matematicamente, mas pensamos num processo de detalhamento corporal. Foto de 3 atores vestidos de preto, em um fundo com rotunda preta. Legenda. A partitura é o ponto de encontro entre atriz e diretor. Clayton Pereira dirige Daniele Santana e Narane Mireia. Ensaio. Foto de Matheus Borges, 2013. Texto sobre foto de rotunda preta. Muitos no teatro não gostam de trabalhar com partituras, alguns porque acham dar muito trabalho, outros porque acreditam que elas aprisionam o ator, ou que o faz cristalizar sua interpretação. No entanto, em nosso grupo, entendemos a partitura como uma base material de segurança, sobre a qual conquistamos a liberdade com a disciplina de conhecer e estudar minuciosamente cada etapa da construção do nosso corpo. Observar como as articulações respondem aos impulsos, como surgem os sons naturais do movimento, como a palavra pode ser colocada ao encontro do movimento ou de encontro a ele, como as tensões internas percorrem membros, coluna, rosto, como as palavras se relacionam com o meu ritmo interno e externo, como meus olhos invadem os órgãos de quem me vê, como me torno dança, música. E ainda existe dentro desse processo toda a subpartitura, que na antropologia teatral substitui a palavra subtexto e que Julia Varley pontua em sua obra física e literária tão bem, e que pessoalmente entendo como o ato de perceber e distinguir motivações mentais, físicas, emocionais e organizá-las como material de apoio junto à minha construção criativa anatômica. Quando um ator tem domínio de sua partitura, ele não é um prisioneiro dela, ele é seu condutor, a transforma em organicidade do corpo e no espaço de maneira que a cada dia novos detalhes podem ser descobertos, acrescidos, modificados, jogados fora. E todo esse controle de si ainda é desafiado e jogado com os outros atores, com o cenário, com a música, de modo que, quando é compartilhado com o público, não há outra possibilidade senão ser devorado e devorar, o que, para mim, derruba qualquer possibilidade de cristalização. Roteiros do ator. Esses roteiros são outro ponto de apoio que usamos na construção do espetáculo. Depois de construídas as partituras e cenas, o ator mergulha no seu roteiro individual, dentro do todo, de maneira a visualizar o percurso de estado de atenção que une uma cena a outra.
Na maioria dos espetáculos dos contadores, os atores estão em cena o tempo todo, mesmo que não sejam o foco. Por isso, cada ator precisa criar para si um roteiro de onde e como seu personagem está em todos os momentos e da pulsação do espetáculo. Ainda quando, raramente saímos do palco, buscamos essa pulsação contínua, de modo a não perder o ritmo e o respiro da obra. Esse roteiro é importante porque deixa vivo cada parte e minuto do ator em cena, ainda que nos cantos do palco, quer fora da luz, quer fora dos olhares do público. Esse roteiro vai além da cena, ele inicia quando chegamos ao local da apresentação e cada integrante inicia seu rito de preparação pessoal e coletivo. É ali que o espetáculo começa, todo o processo de montar e organizar cenário, figurino, aquecimento. O momento da representação em si é parte de um dia inteiro de atuação que termina somente depois da desmontagem de tudo. Mapas de palco. São estudos espaciais que possibilitam o trânsito dos atores o tempo todo em cena. É como lidamos com o nosso público em movimento, com o nosso espaço de cena quase sempre diferente um dia do outro. Criamos mapas visuais para sabermos lidar com as variações propostas pelo dia. Cada território de apresentação é um, e esses mapas nos auxiliam a manter a integridade da criação em circunstâncias variáveis. Isso porque é da natureza dos contadores chegar e se adaptar ao lugar. Não importa o território que nos acolhe ter exatamente as proporções e condições espaciais que o espetáculo tem. Também faz parte da nossa proposta dialogar com o que o espaço nos oferece, o que nos coloca em situações confortáveis ou não. Outro ponto é que sempre priorizamos o público. Sempre queremos que todos entrem e compartilhem conosco, mesmo que, para isso, tenhamos que reduzir nossa área cômoda de atuação. Estamos o tempo todo atentos a possíveis adaptações espaciais ou de intenção. Para fazer isso com a segurança de manter íntegro o nosso trabalho, os mapas de palco nos auxiliam, nos permitindo solucionar e reorganizar as cenas num jogo vivo e inteiro. Jogos de cena. Os jogos de cena são para nós outro estudo de criação. Em vários trabalhos mesclamos cenas, partituras com cenas que são jogadas. Esses jogos possuem algumas indicações que estabelecemos no momento da construção da cena-personagem para que, a cada dia, a cena possa acontecer livre de marcações. O ator tem seu roteiro particular, tem um mapa de palco da cena e joga dentro dessas condições. Sabe que deve guiar e conduzir a cena sozinho ou com outros parceiros para chegar num ponto. E assim, a cada apresentação, a investigação se torna também uma surpresa para quem faz e vê. Permitimos-nos os acertos e erros que essa proposta traz e fazemos disso um bailado natural que aspira novidade e vida. Em suma, seja por um processo ou outro, cuidamos para que a nossa representação esteja sempre longe de uma simulação. Buscamos verdade no que fazemos todos os dias. Cuidamos para que a repetição seja sempre possibilidade de investigação e mergulho, nunca de engessamento. Optamos por criar uma interpretação e trabalho que propicia a quem vê uma experiência conjunta e não uma contemplação. Foto em preto e branco de 2 pessoas ensaiando. Legenda. A partitura é o ponto de encontro entre atriz e diretor. Cleiton Pereira em treinamento com Narane Mireia. Foto de Matheus Borges, 2013. Sobre a direção nos Contadores de Mentira ou O que ele busca no teatro hoje ainda não tem nome, por Daniele Santana. Com muitos mestres dos livros aprendi muita coisa e sou grata por terem construído um legado do qual me beneficio hoje, mas é necessário que eu diga que foi nos Contadores, com o diretor Cleiton Pereira, que eu aprendi o teatro de fato. Sou agradecida e acredito não ser a única ao tempo que ele se dedica ao grupo e ao aprimoramento de cada integrante. Sua postura com o trabalho, sua exigência, sua busca incansável, seu domínio, generosidade e dedicação nos dá segurança de saltar de olhos fechados. Nossa sala de ensaio quase nunca respira calmaria. A cada momento que nos encontramos para partilhar, somos jogados num mar de sensações, investigações e mergulhos propostos por ele. Essa imensa e constante necessidade de criar, descobrir, recusar, que é o seu traço pessoal mais marcante, é também para nós uma mola propulsora, que nos faz querer dia após dia aprofundar mais nosso ofício, nos dá substância para sermos criadores autônomos sem perdermos o tom do coletivo. Em sua direção, somos sempre cobrados por mais tempo para trabalho, por mais tempo para pesquisa, por mais tempo para detalhe. Em muitos momentos não compreendi essa cobrança. Anos atrás, quando ainda era uma menina, achava isso exagero.
e muitos que passaram pelo grupo e não se permitiram o amadurecimento do tempo acabaram por abandonar o barco por esse motivo. No entanto, hoje, compreendo essa cobrança que, na verdade, deve ser um princípio básico do ator. É muito fácil um grupo se deslumbrar com um bom espetáculo construído, com uma boa atuação, com boas críticas. Tudo isso pode virar armadilha fácil e condenar um ator ou um grupo a acreditar no sucesso, a acreditar que já alcançou o máximo, que seu trabalho é impressionante. A cobrança por mais tempo e dedicação sempre nos manteve conscientes de que o tempo que gastamos é o único fator que determina a qualidade do nosso trabalho e que, portanto, a economia de energia e tempo podem ser os principais opositores de um artista. O trabalho que Clayton desenvolve na direção é um caminho de metáforas, imagens, poesia e subjetividade. O processo criativo que vivemos se inicia muitas vezes num lugar desconhecido, com poucos verbos. Vamos caminhando em meio a imagens, às vezes tão absurdas, tão impensáveis, tão subjetivas e às vezes tão simples que nem sabemos por onde começar. A cada espetáculo vamos seguindo com a construção e improvisações individuais e coletivas. Sempre partimos da investigação do corpo. O trabalho de pesquisa teórica que antecede esse momento nos dá a possibilidade de criar imagens, de construir uma estética, uma dramaturgia física, ou pode nos servir inicialmente apenas de impulso, de subpartitura. Esse jogo é muito bem conduzido pela direção que nos permite seguir sem travas ou barreiras advindas do racional, e essa liberdade e autonomia dos atores se expandem e fecundam nos encontros e desencontros com o diretor. A postura de direção nos contadores percorre mais que a sala de ensaio. O Clayton é hoje o único integrante do grupo que está nele há 20 anos. E também é o responsável maior pela construção da identidade do grupo. Cada pessoa que adentra escreve uma nova linha na história, talha seu espaço no grupo, no processo criativo, em si e nos outros. Todos que entram assumem o compromisso, o fardo e a alegria de 20 anos de ofício estruturado com muita luta, exigência e amor. Nos contadores, o teatro de grupo é vivido em sua totalidade, com seus encantos, enfrentamentos, dificuldades e fascínio. E esse caminho sempre foi ponto de defesa do Clayton, que foi envolvendo a todos nesse abismo gracioso. Acreditamos que o teatro como essência e vida só ou quase somente exista dentro de um grupo. É um sacerdócio diário do individual em prol do coletivo, um entendimento de que todo o tempo estamos numa busca em conjunto, porém garantindo que nesse coletivo exista espaço e respeito para o indivíduo, para suas buscas pessoais, suas inquietações, possibilitando que o grupo seja também um lugar de experimentação e compartilhamento dos anseios e investigações de cada um. Penso que o teatro de grupo é como um pequeno navio em alto mar. Dia após dia ele deve ser cuidado para que nas tempestades resista navegando. Se um navegante porventura se acovarda, perdemos o prazer de tê-lo no mergulho de águas profundas. Se outro é tomado pela preguiça, aos poucos a madeira apodrece. Se a vaidade e o egoísmo se tornam rotineiros, o perigo da cegueira nos faz perder o prumo. Tudo que habita um grupo é consequência da existência ou de falta de trabalho, esforço, disciplina, dignidade, resistência e amor. E há de se ter muita coragem para habitar navios como esse. A Poética na Praxis, por Narani Mireia. Parênteses. A mestiçagem é o reconhecimento da pluralidade do ser no seu devir. François Laplantine. Contadores de Mentira é um grupo barroco mestiço. Isso certamente foi constado e dito inúmeras vezes, por mim, inclusive, e em distintas ocasiões da nossa trajetória. E, por consequência, no livro que a narra. É claro em nossos trabalhos artísticos a existência de muitas referências culturais que nos atravessam os corpos que somos nus, discurso e estética coexistindo intenção e justaposição, recombinativa, relacionando-as com as nossas realidades, aproximando-as, reinventando-as. Isso, porém, não é uma escolha, mas sim condição cultural enquanto brasileiros antropófagos. Barrocos mestiços. Questão discutida com consistência por Amálio Pinheiro. Sem linearidade, somos nus. Passado, presente e futuro num mesmo instante. Tradição e ruptura retroalimentando-se e potencializando-se. Somos prole nata de um pensamento mestiço, que não mais admite a ótica da colonização impositiva, mas de trocas interrelacionais.
Essa é uma característica que inevitavelmente corre nas veias de nossos corpos, filosofia, modo de ser e estar no mundo, obras artísticas e modus operandi na sala de trabalho. Isso é o que torna o nosso teatro assumidamente antropológico e também oxigenado. O uso didático e experimental de conceitos e referências transculturais que ativem a percepção necessária para a introdução de treinamentos estrangeiros ao ambiente estritamente teatral é o mote, em que treinamentos oriundos das mais diversas fontes, costumes, danças, músicas, instrumentos, cantos, jogos, estéticas, artes marciais e esportes de culturas populares ocidentais e orientais, a partir das especificidades, tradições, densidades, estados, prontidão, informações, códigos, canais de linguagem que trazem consigo, nos fazem compreender e digerir as novas qualidades de presença, corpo, ação e comunidade que nos exigem, culminando em novas propostas e um acervo próprio de grupo. Nota de rodapé 1. Barroco mestiço. Termo amplamente usado por Amálio Pinheiro, pensador brasileiro que se aprofundou nos estudos dos processos de formação e desenvolvimento cultural da América Latina. Nota de rodapé 2. Pensamento mestiço. Conceito abordado por Serge Grotzinski, historiador francês, pesquisador da América Latina. Em destaque em letras grandes, a frase: é a cura que cantamos em nossos responsórios, cantamos para que as cidades se encantem, cantamos porque cantar é nossa prece. Sem canto não há encanto, por Michael Mason. Quando nos colocamos a escutar o mundo e nos permitimos os instintos primeiros, que belos são os instantes de mergulho nessas águas, frequências e pulsos que nossas carnes traduzem da experiência ancestral. O som que brota das conchas cantam ondas de eras imemoriais, movimento. Os cenários que se vão construindo, na reminiscência emergidos, são passos onde ainda dançam nossos velhos, esses que sussurraram sobre nossas pálpebras os mistérios de lagartas e mangues. Assim, nos permitimos também sobre os rastros nesse chão onde erguemos nossos telhados flutuantes. É a cura que cantamos em nossos responsórios. Cantamos para que as cidades se encantem, cantamos porque cantar é nossa prece. Vimos, mas não só, enxergamos nesgas de tijolo e taipa. Assim, escutamos daquilo que ouvimos as negas todas de crepúsculo e vento. Os corpos que dançam nos dão o tom, a nota de cada músculo ou pétala e o compasso de cada voo ou queda. Não nos prendemos porventura à força, buscamos o transe de compasso, o silêncio, nos 12 instantes pulsados do mar, cadência de toda respiração. Um gato prepara um salto, nossa música. A música, som indissociável da cena-vida, acontece além espetáculo, não é composta para ser parte, sim para ser todo. Assim completa em si, assim nos completar. A música, responsável pela manutenção da vida, é um movimento de amor e solidão, ofício de fé, composta de desapego e entrega. Nosso Atma, por nossas vozes, manifesta por nossos dedos de calo e sangue. É pelo estômago que criamos nossas fantasias, é na fome que fortalecemos nossa fé. Se nossa pátria é o teatro, nossa bandeira é a música. A ela nos curvamos, por ela nos eternizamos. É nelas que sublimamos o pó que somos. Foto de um ator sob luz vermelha. Legenda: Tempo para tempos diferentes. Samuel Vital como Macambira em O Incrível Homem pelo Avesso. Foto Eugênio Barbosa, 2014. Texto sobre foto de espectadores iluminados em vermelho em fundo preto. Tempo para tempos diferentes, por Samuel Vital. O treinamento é para a vida. O tempo do ator está no corpo do ator. O tempo do ator na vida. O tempo que cada coisa tem para acontecer, respirar, satis, manis. O meu tempo num grupo bastante jovem. Fora a direção, na casa dos 40 e poucos anos, a maior parte está na casa dos 20 anos. No ritmo do treinamento não existe distinção. O meu tempo no grupo reside numa aceitação e rejeição ao mesmo tempo. Cobram e exigem como se eu tivesse 20. Aceitam e poupam como se eu tivesse 80.
No contexto geral e não físico, estou nos 60 e poucos. Tenho vivido nesses 4 anos uma experiência muito particular. Exigir deste corpo todo o alargamento e amplidão de espaços internos, na busca de uma comunicação possível e viva. A ansiedade que reina dentro dos contadores, seja no resultado estético e de conteúdo, ou a quantidade absurda de responsabilidades criada por nós mesmos, seja para gerir o espaço ou a militância, nos alarga o tempo de chegada ao treinamento. Existe uma conquista no espaço de trabalho, sala de ensaio, que me é muito caro na vivência dentro dos contadores de mentira. A qualidade do trabalho físico nos permite uma instância de liberdade no momento em que o trabalho chega à cena. Para onde se direciona o olhar dilatado, está no horizonte, no entorno, o cuidado no espaço que você não ocupa. A direção dentro dos contadores de mentira tem uma carga de exigência bem alta, como é de esperar de todo o trabalho feito com seriedade, na potencialidade de que se pode explorar em cada corpo. A busca das explosões internas que geram movimentos de leveza ou prontidão para a guerra do dia a dia. O tempo dos pés de garça, um caminhar sobre as pontas dos pés, katakali, no ou dançarinos de baile, os diferentes caminhares que partem daí provocam um tipo de tônus muscular, gerando um equilíbrio precário, sustentado pelos braços, os cotovelos, punhos, mãos e dedos quebrados, que resulta numa precisão plástica nas extremidades. Os jogos de trajetória, elaboração de partituras físicas, prontidão, o jogo dos fios, suspensos em todas as extremidades do corpo. O cabo de tensões, que se dá no olhar sobre o corpo do companheiro, e o toque do cabo nesses pontos do corpo que necessitam de atenção, precisão e vida. O tempo nos movimentos periféricos, a atenção. O movimento deve ir até o fim, comunicar com o outro. A quantidade de imagens sugeridas na exploração do corpo é o que permite a poesia de conquistas na comunicação, no que sugere de inquietações, desconforto, crítica, prazer e encantamento para quem participa de nossas celebrações. O tempo. Condicionamento de energias masculinas e femininas no processo de criação, por Narani Mireia. Uma das pesquisas que me interessam e em que tenho me aprofundado enquanto atriz nos contadores de mentira é a dramaturgia do corpo e suas potencialidades. Trabalhar a relação entre as energias feminina e masculina que o corpo possui sem pensar numa cisão binária excludente entre elas, independentemente de esse corpo ser um homem ou uma mulher. Essa não é uma questão de gênero, mas sim comportamental. Pensando em definições de costumes pela sociedade, sempre caminhei numa fronteira entre masculino e feminino em minha personalidade, contendo costumes e traços fortes dos dois, sendo que o masculino se evidencia mais em algumas circunstâncias por se tratarem de códigos culturais contrários aos de um corpo feminino que se anunciava como tal. Desde infanta sou menina-menino, e a referência que sempre me fizeram incluía os dois, literalmente, e não só uma menina ou um menino. Não era, porém, uma coisa que eu conseguisse dominar, manipular conscientemente. Cresci e me tornei uma jovem mulher com essa energia masculina e comportamentos acentuados, coexistentes. Aos poucos, fui explorando essa característica de maneira sutil. Com a fotografia, e migrei de maneira radical e decisiva para a cena. Quando dei por mim, não sei se por tendência ou acaso, depois que adentrei nos contadores, todos os personagens que assumi até então são masculinos. A partir da direção de Cleiton Pereira, que enfoca justamente o que o ator pode lhe trazer de matéria-prima em potência enquanto corpo que é si, para que juntos desenhamos um vir a ser, passei por um processo de conscientização das energias, que incidiam sem controle e que eram um expoente, sendo por ele provocada e investigá-las em mim, a ponto de conseguir oscilá-las deliberadamente em cena. Os mecanismos de abordagem que utilizamos nesse processo para alcançar determinadas qualidades de ação resultam da amplificação de estudos e treinamentos psicofísicos de equilíbrio, dilatação, voz, energia, tônus, ritmo, estados de presença e oposição, para chegar a um corpo decidido perceptivo de seus acionamentos. Dentre outras referências, a nossa maior fonte metodológica foi encontrada na proposta de teatro antropológico e práticas do ator de Eugênio Barba. Desde o início, nossa intenção foi em comum acordo de que assumiríamos que se trata de uma mulher em cena, uma atriz que potencializa sua energia masculina para a construção de um personagem masculino, e não que busca algo que está além, mas mostra o homem que há em si.
Não aceitamos nos convencer de que eu me anularia para que surgisse a imitação à imagem e semelhança de um homem, nem ficaria fazendo laboratório de trejeitos, etc., mas iria vasculhar registros masculinos em minha existência. A exploração foi intensa e corpo a corpo comigo mesma. Isso me trouxe uma propriedade muito grande, que me fez segura pela condução generosa de Clayton, acompanhamento e estímulos dos demais atores e de Mason, nosso diretor musical, que na construção de Creonte, por exemplo, inicialmente me estimulou com os tambores e um canto, e em seguida, quando obtive um estado de presença a outro, inverteu para que meu corpo chamasse o instrumento com sua força. Optamos ainda por não esconder a atriz por trás dos personagens, como, por exemplo, figurinos que neutralizam, mas que não omitem as formas do seu corpo feminino, a busca de um tom grave de voz dentro do seu próprio registro vocal e a permissão de oscilação durante os espetáculos, entre atriz e personagem ou outros personagens com energias distintas. Isso deu margem à atribuição de uma atmosfera andrógena, de meu estado de presença em cena e a um jogo de ambiguidades experimentadas e transmitidas ao público. Assimilando masculino e feminino como energias dançantes que se revezam na condução com momentos de predominância e nuances, mas coexistindo em instantes, mesmo bailando num só corpo. Hoje brinco com elas, as energias. Por ser una, sem ter de me dualizar, cindir ou negar, sigo desse modo a pesquisa, interpretando Creonte, Criancerê e estando a serviço em Curra Tempero sobre Medeia e os alferes Manuel Pedreira em O Incrível Homem pelo Avesso. E, fora da cena, também alimenta a pesquisa com experimentos individuais e estéticos periodicamente, sendo cavalo nesse teatro ritualístico imbuído de ancestralidade, estando a serviço do fazer. O engraçado é que, quanto mais me descubro homem, mais me vejo mulher. Foto em preto e branco de 2 pessoas em cena. Legenda: Narane Mireia e Arnaldo dos Anjos em Curra Temperos sobre Medeia. Foto de Marcos Campos, 2015. Uma senhora que sussurra segredos. Música nos Contadores de Mentira, por Michael Mason. 1. A música interfere diretamente nas configurações dos sentimentos, das emoções, dos estados e das situações do ser imerso. A música é a presença abstrata mais objetiva da presença divina. A dramaturgia musical dos espetáculos tocados, pelo meu entendimento, precisa o mesmo ecoar da memória fundamental dos seres, trazer à luz dos sentidos uma experiência ancestral de compreensão e descoberta do mundo, este mundo. 2. A música é uma personagem real e presente, atuante, uma senhora que sussurra segredos do movimento. A música não traduz nada da cena ou do atuador. A música não interpreta nada da cena ou do atuador. A música não institui os aspectos e as possibilidades. A música é música. 3. Divina por ser a voz que determina o sopro primeiro do movimento, a música nos conduz nas esferas oníricas, com seus grifos e quimeras, ao protagonismo edênico da humanidade. 4. Nasce da relação pessoal desse eu, um eu que se faz lido, construção poética através dos séculos e tradições humanas de celebração e fé. Os eventos de mistérios e secretos, bonitos manifestos simples qual lufada em flor. 5. Os ritos de ruas de rios e atos de fé na fidúcia da gente carecem de música para transcender matéria. Essas músicas e essas paisagens sonoras concebidas para os espetáculos não são únicas, imutáveis, buscam abrir as portas e cortinas do impossível. São pontes a Asgard, Gokula, Orun e a todas as terras mágicas e encantadas. 6. Não me cabe definir a direção das revoadas e virações desse passaredo povo. Cabe sim a mim, zeloso observador, garantir o voo, para que, quando suspensas aves, eles possam manter esse estado de bailado e canto até que os pousos sejam oferecidos. Conduzi-las nas escolhas dos caminhos é meu ato de entrega. E que voem entre as nuvens de chuva, de vento, entre galhos e mergulhos, dentre os mangues, torres e desafios. Enfim, para mim, um início possível de dramaturgia musical. 7. Essa música que antecede o instante da função guarnece o atuador e o povo. Loas, agôs, licenças, guarneces
e reverências ao mundo ancestral e ancestralidade do mundo que se apresenta sob nossa idade, que se vai avançando, e em outras potências sobre o templo do teatro como casa de fé. Desse ponto de partida, qualquer seja a direção escolhida e responsabilidade mútua a sustentação e o equilíbrio das energias. Mas a música é ferramenta de poder e detentor desse poder saber-se responsável pelas chaves de 4 fantásticas casas: sentimento, estado, emoção e situação. 8. Desse ponto de partida é que transbordamos nosso manancial e podemos inundar o povo com a nossa humanidade crua. Nossas vozes e nossos corpos a serviço de forças enteógenas, segurar suas mãos e caminhar nas veredas desse lugar comum, desse lugar vivo, o teatro. 9. Fez-se a luz, mas antecedida de um brado que ainda ecoa. Foto de um homem em cena tocando um pandeiro. Legenda: uma senhora que sussurra segredos, música nos contadores. Michael Mason encurra temperos sobre Medeia. Foto: Narani Mireia, 2013. Sequência de 2 fotos de pés em movimento. Legenda: curra tempero sobre Medeia. Foto de Neumísia Silvestre, 2009. Fim do primeiro capítulo.